Olá, sejam muito bem-vindos. Chegamos ao último vídeo da revista Viva a Diferença. E considerando nosso já conhecido e memorizado e decorado versículo de 2 Coríntios 5,17, que diz: Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, como eu ia dizendo, considerando esse versículo, seja honesto. Você hoje é um adolescente diferente de quando começamos a estudar esses temas 4 meses atrás? Nossa base bíblica está em 2 Pedro 2, do 11 ao 17. Queridos amigos, peço a vocês, como estrangeiros que são numa terra estranha, que se afastem dos maus desejos do corpo que estão sempre em guerra contra a alma. Mantenham exemplar o procedimento de vocês entre os pagãos, mesmo que eles os acusem de fazer o mal. Assim eles, ao observarem as boas obras de vocês, poderão dar glória a Deus no dia em que Ele voltar. Vocês devem se submeter a toda autoridade humana por causa do Senhor. Submetam-se ao Rei, que é a autoridade mais alta, e submetam-se também aos governadores, os quais são enviados pelo Rei para castigar os que fazem o mal e para honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, ao fazerem o bem, vocês acabem com a conversa ignorante dos tolos. Vivam como pessoas livres, mas não deixem que esta liberdade se torne um pretexto para se fazer o mal. Ao contrário, vivam como servos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Não dá para ser discípulo de Jesus e ser igual às outras pessoas que não são. Ter Jesus faz toda a diferença. Mas ele não deve fazer a diferença somente dentro de nós. Essa mudança que começou dentro de você quando você recebeu Jesus deve se mostrar no teu lado de fora também. Os verdadeiros discípulos de Jesus fazem a diferença na vida das pessoas com quem convivem. Imagina uma vasilha embaixo de uma torneira aberta. Depois que a vasilha enche e começa a transbordar, a água se encarrega de encontrar o seu caminho ao redor da vasilha, molhando o que estiver no seu caminho. Alguma vez, mesmo sem ter falado nada, alguém percebeu que você é cristão? O nosso comportamento deve dar evidências da nossa fé em Jesus. E essa diferença será vista por todos se nós falarmos do Jesus da Bíblia. Mas, além de vista, essa diferença será percebida se demonstrarmos com nossas ações que nós somos pequenos cristos, que nós somos cristãos. Nesse último vídeo dessa série, vamos ver a história de 3 verdadeiros discípulos de Jesus que transbordaram diferença, que transbordaram o Espírito Santo. E aqui embaixo, na descrição, as sugestões de leitura para te ajudarem a entender melhor esse assunto e colocá-lo em prática. Vamos começar com Dorcas, também conhecida por Tabita, ou Tabita, também conhecida por Dorcas. A verdade é que Dorcas é um exemplo de vida com diferença atitudinal. Como falamos no primeiro vídeo, a vida social das mulheres no primeiro século era complicada, para dizer o mínimo, ainda que em Israel fosse muito melhor do que nos países vizinhos. O Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, trazia muitas orientações para a proteção e inclusão das mulheres na vida social em Israel. A história de Dorcas está em Atos 9, do 36 ao 43, mas vamos ler só até o 42. Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Tabita, que em grego é Dorcas, uma crente que estava sempre praticando boas obras e dando esmolas. Por esse tempo, ela ficou doente e morreu. Os amigos delas prepararam seu sepultamento e puseram Dorcas numa sala elevada. Mas quando souberam que Pedro estava perto de Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: Por favor, venha depressa para Jope. Assim Pedro foi com eles. E logo que chegou, levaram Pedro para cima, ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas que choravam e mostravam-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas. Mas Pedro pediu que saíssem todas do quarto. E então se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Levante-se, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. Então chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. A notícia correu por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Dorcas foi uma discípula que fez diferença em Jope. Nós aprendemos 2 coisas com essa mulher extraordinária. Para fazer a diferença, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa ser notável pelas boas obras que faz. Precisa ser dedicado, amoroso, altruísta e disposto a servir. A cereja do bolo é se você também for querido por todos ou que todos sintam sua falta quando você não está.
Essa cereja mais difícil não depende diretamente de você, mas de como as pessoas te enxergam. Pontos de vista à parte, nossa luz deve brilhar onde quer que nós estejamos. Deus é glorificado nisso. Vamos de Jope, em Israel, para Filipos, na antiga província da Macedônia, atual Grécia. São uns 2.300 quilômetros de distância. Nessa importante cidade do Império Romano, nós encontramos dois discípulos que fizeram a diferença num momento e num lugar delicados. Paulo e Silas estavam presos depois de exorcizarem uma jovem que estava possuída por um demônio. Você entendeu? Paulo e Silas estavam presos depois de exorcizarem uma jovem que estava possuída por um demônio. Para o dono da jovem fez todo sentido mandar os dois para a prisão. Continuamos em Atos e vamos ler o capítulo 16, entre os versículos 16 e 34. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: "Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela." E, no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. "Estes judeus estão tumultuando a cidade", gritaram para os magistrados. "Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis." Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate! Estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Paulo e Silas eram verdadeiros discípulos de Jesus e mostraram isso inúmeras vezes ao fazerem diferença na vida de várias pessoas. Nessa situação que nós lemos, aprendemos com eles que, para fazer diferença, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa repreender o mal. Precisa estar disposto a sofrer por amor a Jesus e por amor às pessoas que não conhecem Jesus. Precisa demonstrar amor e fidelidade a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Precisa falar de Jesus para todos, apesar das circunstâncias. Escrevendo aos Filipenses, Paulo nos exorta a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, e ele teve muita experiência nisso. Agora vamos olhar para o presente. E não só para o presente, vamos olhar para dentro de nós. Lembre-se sempre que tudo que está dentro de sua cabeça, tudo que está nos livros que nós lemos, tudo que está nos vídeos que assistimos, e isso inclui nossas escolas bíblicas, é teoria, pura e simplesmente teoria. Discordo? Imagina um vídeo de uma receita de miojo, ou receita de água quente, para ser bem complexo. Pode ser hollywoodiano com milhões de views, que continua teórico até você tirar do abstrato e colocar no concreto. Tirar do mundo das ideias e colocar no mundo real. Tirar da teoria e colocar em prática. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas
Ouvintes, portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e, depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Que tipo de discípulo você tem sido? Do tipo agente secreto cristão, que é tão discreto que é até difícil para as pessoas perceberem que você é cristão? Ou você é um agente esperto cristão? Esse testemunho de sua fé em palavras e atitudes, as pessoas percebem que você é diferente e faz a diferença. Viva a diferença, viva a sua nova vida em Cristo. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima. Alerta de spoiler. Cenas pós-créditos. Legal. A partir da próxima semana, nós estudaremos a revista Conviver. Atitudes para relacionar-se bem, da editora Cristã Evangélica, e eu aguardo vocês. Até lá.